Hoje eu tenho a satisfação de entrevistar o Tenente-Coronel da Polícia Militar do Estado de São Paulo, bacharel em Direito, piloto de helicóptero, deputado federal eleito com mais de 98 mil votos. Meu entrevistado é Márcio Tadeu de Anhaia Lemos, mais conhecido como Coronel Tadeu. É um prazer, Coronel, estar lhe entrevistando. Parabéns pela eleição. Muito obrigado, o prazer é todo meu. Obrigado pela oportunidade de estar aqui sendo entrevistado por você, né? É uma honra. A honra é toda minha. Coronel, o senhor ficou 30 anos na PM. Como era a PM na época que o senhor entrou e hoje? O senhor pode me citar algumas diferenças? Sem dúvida, a Polícia Militar ela mudou muito. Né? O tempo muda, né? As coisas mudam, as pessoas mudam, a legislação muda. E a Polícia Militar dos anos 70, dos anos 80, hoje tem uma diferença muito grande da Polícia Militar hoje que presta serviço para a sociedade. Em questão de tecnologia, treinamento, preparo, essa evolução veio realmente para melhorar muito o padrão, a excelência do serviço que é prestado pela Polícia Militar. Lembrando que a Polícia Militar do Estado de São Paulo ela está presente nos 645 municípios do Estado. É uma corporação com 92 mil homens e está à disposição da população através do número 190, 24 horas por dia. É a única organização que se presta a prestar serviço 24 horas por dia em todo o estado de São Paulo. Bom, agora a pergunta que mandaram para mim eu vou fazer para o senhor. Com os novos nomes na Câmara dos Deputados, o senhor acha que o famoso toma lá, dá cá, vai acabar? Eu diria que já acabou e alguns não perceberam isso. Eu já frequentei, já tive a honra de ser empossado no dia 1º de fevereiro e na semana subsequente, que foi essa última semana, já participei de alguns trabalhos dentro da Câmara dos Deputados. Nós temos uma renovação superior a 50% e nós já percebemos que a Câmara já tem um perfil diferente do anterior. Existem alguns parlamentares já insatisfeitos por conta da inexistência do toma lá da cá e essa é a política que tem que prevalecer. Nós temos 3 poderes previstos inclusive na Constituição que fala que são harmônicos e independentes, cada um com o seu trabalho, cada um dentro da sua casa, sem favorecer ou aliciar quem quer que seja. Isso é muito importante para que o nosso presidente Jair Bolsonaro, ele possa governar sem ficar refém de nenhum poder. Aos poucos, a velha política vai perceber isso, vai perceber que cargos não foram feitos para serem distribuídos. Aliás, diga-se de passagem, existem muitos cargos e muitos deles precisam ser suprimidos, precisam ser cortados, eliminados, porque causam uma grande despesa para o país, você nomear tantas pessoas, causando um prejuízo e um rombo dentro das contas públicas que já não está fácil. O orçamento desse ano é um orçamento muito delicado. Quem for gerir os recursos públicos tem que ter muito juízo, muita responsabilidade, porque a cada R$100, 94 já estão comprometidos. Então existe muito pouca margem para se investir ou se inventar algum outro projeto, alguma obra ou algum investimento diferente do que já está previsto. Coronel, por que a vontade de entrar na política? A política ela não é somente quando você elege, você participa de uma eleição, você ganha a eleição, você é diplomado e depois empossado. A política ela é um processo, ela é uma escola. E eu já participo da política, por isso que eu digo que eu sou muito politizado desde os meus 19, 20 anos. Aprendi com algumas pessoas que quem não vive da política fica à mercê dela. E infelizmente nós tivemos isso por muitos anos, as pessoas boas, as pessoas honestas, se autoalijando do processo político. Isso não é bom para nenhum país. A população deveria participar ativamente e fiscalizar cada centavo que o homem público gere, que está sob sua responsabilidade. Foi o que não aconteceu com o nosso país. O nosso país entrou numa onda gigantesca de corrupção, numa onda absurda, uma avalanche de corrupção que nunca tínhamos visto por conta do abandono das pessoas boas em relação ao processo político.
Eu vou ser bem esdrúxulo com as palavras, mas bem forte e bem contundente. Os bons deixaram os bandidos tomar conta. Os bons se afastaram e os bandidos fizeram a festa. O PT e alguns partidos simplesmente se embriagaram com o poder e provocaram essa erosão do dinheiro público que foi para tudo quanto foi lado, tudo quanto foi banco na Suíça, banco aqui, banco acolá, e até em apartamentos na Bahia, como nós tivemos aquele encontro de cerca de 50 milhões de reais dentro de um apartamento, onde um ex-deputado, ex-ministro Gedel Vieira de Lima da Bahia, foi encontrado 50 milhões, até dentro de apartamentos como forma de bunkers nós tivemos aqui no país, né? O roubo foi devidamente escandaloso. Olha o número de políticos que nós tivemos presos pela Operação Lava Jato e por outras operações. Então, o povo, graças a Deus, nesse momento da história do país, se cansou, passou a participar do processo político, já não dava mais, e agora nós estamos vivendo uma entre-safra entre um momento de corrupção e um momento de honestidade. Eu acredito muito que essa onda Bolsonaro, do nome Bolsonaro, do nosso presidente Jair Bolsonaro, vai ensinar muito para a população. É claro que o presidente, ele não vai se eternizar como um presidente. Ele já fez história no nosso país, né? Os livros de história, se Deus quiser futuramente, vão contar com detalhes o que aconteceu no ano de 2014, 15, 16, 17 e principalmente 18, que foi uma eleição que seguramente vai entrar para a história. Então, eu peço a toda a população que conscientize mais do processo político. É importante você fiscalizar, seja lá onde você esteja, dentro de um município, dentro de uma cidade, que você acompanhe o processo político para que a vida dos bandidos não seja facilitada. Vou aproveitar o gancho e lhe perguntar, o senhor acha que o PT extingue, morre? Ele tem tudo para morrer. Se o PT não se revitalizar, é um partido que tende a sumir. Mas vamos ser bem realistas. O PT, ele é um partido muito grande, é o segundo maior do país, e é um partido que construiu essa história ao longo de muito tempo. Então eu digo para todos que nos ouvem nessa entrevista que o PT é um partido rico, é um partido que tem muito dinheiro. E dinheiro na política realmente faz a diferença. Então ele tem muito fôlego, né? Ele pode ficar com o ar preso, pode ficar em apneia por muitos anos, mas por muitos anos mesmo. É importante que se o Partido dos Trabalhadores, que nasceu de uma causa, mas absolutamente viciado por comunistas, por ideologias de esquerda, né? Esse partido, se ele não se revitalizar, ele realmente tende a morrer. Mas não é uma coisa tão simples de falar, o PT morre. Não, ele realmente tem muito dinheiro, muita musculatura e pode realmente ainda estar convivendo na política brasileira por muito tempo. O PSL apresenta um partido capaz de renovar a política. Eu venho de família de militares e qual é o comprometimento do PSL com a política hoje? Não só com a política, mas principalmente com a sociedade. Com a política é mostrar aos políticos que usam de certos artifícios que realmente esse caminho precisa ser abandonado imediatamente. Mas o compromisso com a sociedade é de colocar o processo político nos trilhos, porque o processo político que vinha sendo adotado nos governos anteriores, eu não digo só no governo federal, eu digo nos governos estaduais, nos governos municipais, é um processo político que precisa acabar, precisa morrer. E o PSL, ele vem agora como um exemplo para mostrar para os outros partidos como é que se faz política. Muitos partidos minguaram nessas eleições. Minguar é um termo bem simples para dizer que eles perderam prestígio, perderam muitos candidatos. Caso, por exemplo, do PSDB, que já foi o maior partido do país na época do Fernando Henrique Cardoso, que foi presidente de 94 a 2002, era um grande partido, é um partido que arrastava uma credibilidade enorme. Hoje ele se vê à beira de uma crise interna institucional muito grande, com vários escândalos, com várias denúncias, com políticos presos. Então é um partido que
com certeza está repensando a sua vida, está repensando a sua existência. Existem políticos novos surgindo no PSDB, como em outros partidos. Outro exemplo que eu dou é a questão da formação do Partido Novo, que vem também com uma filosofia muito forte, uma filosofia muito firme de propósitos e que, junto com o PSL, deverá promover grandes mudanças. Vou aproveitar essa resposta do senhor e perguntar, é possível pessoas ligadas, né, à velha política se infiltre no PSL para usurpar e venha manter velhas relações com velhas raposas? É possível. Na política a gente não pode dizer nunca palavras fortes, né? Palavras contundentes, jamais, nunca, aqui não. Na política isso não vale. E é claro que todo partido está sujeito a isso, não só o PSL. O que a gente busca é moldar cada integrante novo do partido, fazer com que esse integrante entenda as regras do jogo, as novas regras do jogo, vamos frisar bem, e que ele realmente se coloque numa posição bem responsável para cumprir o objetivo do partido. Inclusive, o próprio estatuto do partido ele vai sofrer algumas mudanças para promover um rigor maior dos seus filiados, né, e uma postura mais firme em relação àquilo que ele se propõe. Logo, logo nós deveremos ter essas mudanças e vão ser apresentadas a todos que são filiados ao PSL. Coronel, no Grande ABC está um burburinho muito grande nas redes sociais de que estão negociando a venda dos diretórios. Isso é real? Claro que não. Eu aproveito o espaço, aproveito esse tempo para dizer que o PSL, aqui no partido, não se vende partido, não se negocia partido, não se entrega partido. Os próximos diretórios municipais vão ser construídos com base nessa nova filosofia, que aquilo que você me perguntou no começo, aquela do toma lá, dá cá. Essa política de negociar partidos com prefeitos, com candidatos a prefeito, ela é muito comum nas eleições municipais. Realmente é muito comum. Ela, infelizmente, ainda existe. O PSL não vai se sujeitar a isso de forma alguma. Não se cobra um centavo para se filiar, não se cobra um centavo para ter um diretório. Apenas precisa ter uma ficha limpa, uma ficha honrada e ter interesse e boa vontade de trabalhar para a política. E quando falo em trabalhar para a política, não é trabalhar para si próprio e nem para um grupo de pessoas. É política voltada para a sociedade. Realmente ocorreram algumas denúncias e a gente vem rebatendo cada uma delas em todas as vezes que essas denúncias surgem. Eu falo aqui, inclusive, em nome do presidente estadual, do senador Major Olímpio, nós não recebemos um tostão furado. Se você tomar conhecimento de qualquer fato que envolva compra, venda, entrega de diretório, por favor, entre em contato com o partido, denuncie para que a gente possa tomar as medidas legais, judiciais, para combater essa prática que realmente ela acontece. Mas aqui no PSL eu te garanto, não vai acontecer. Então o recado está dado. Se você souber de alguma coisa, como está o burburinho muito grande, então faz a denúncia, tá? Coronel, o senhor é a favor de mexer na maioridade penal e quantos anos o senhor acha que a pessoa deve ser responsabilizada pelos seus atos em relação ao crime? Sou a favor de se mexer na maioridade penal. Passou da hora da maioridade penal ser alvo de votação na Câmara. Já existem projetos e te digo o porquê. Hoje a prática criminosa ela dá conta de que os principais criminosos, aqueles chefes de quadrilha, chefes de facções, têm se utilizado de menores de 18 anos, em qualquer idade, 12, 13, 14, 15, 16, não importa, mas menores de 18 anos, para assumir a autoria de determinados crimes, envolvendo os menores em determinados crimes e se safando da legislação penal, se safando da punição que deveria ser imposta a esse criminoso. E hoje nós vemos que os nossos adolescentes de 16 anos,
realmente hoje eles têm uma consciência muito grande do que estão fazendo. Então, dizer que um adolescente ou quase um homem de 16 anos, ele é inimputável porque ele não entende o que ele está fazendo, é uma verdadeira mentira, uma verdadeira falácia. Hoje, a criança com 16 anos, ela é responsável, ela entende muito bem esse processo, ela toma atitudes como se fosse um adulto e, portanto, precisa ser tratada como tal. Não significa isso que nós vamos aumentar, não tem ligação nenhuma com o aumento da população carcerária. O aumento da população carcerária ele vai acontecer naturalmente porque o crime evolui e nós precisamos combater isso. O que nós queremos com o aumento da maioridade penal é dizer para o criminoso que esse artifício que ele está se utilizando, né, ele vai ter que procurar uma outra alternativa, porque aliciar esses menores, né, vai ficar um pouco complicado porque a pena vai ser a mesma. E a gente sabe que a própria psicologia penal, ela nos dá conta de que esse é o processo que eles utilizam em todos os segmentos do crime, seja para traficar, seja para matar, seja para roubar. E a ideia é justamente evitar e reduzir isso. E o pior de tudo isso é você comete o crime quando você é menor, a partir do momento que você se torna maior, o crime apaga-se do seu nome, né? Essa é uma outra falha da legislação penal. Quando você comete o crime como menor, você sofre uma punição pelo Estatuto da Criança e Adolescente e aos 18 anos essa punição se extingue, infelizmente. Um recado para quem quer entrar na política. Esteja preparado para trabalhar bastante, porque ela exige muito trabalho, muita dedicação. Minha última pergunta. Quem é o Coronel Tadeu? Um pai de família, um avô muito feliz e um homem muito determinado. Em tudo que eu me propus na vida, eu consegui. Foram poucas as derrotas e eu agradeço a Deus de ter me dado força realmente para enfrentar todas as batalhas. Eu sou um homem absolutamente realizado, feliz comigo mesmo e feliz com a vida que eu escolhi. Coronel, muito obrigada pela entrevista. Vocês vão assistir essa entrevista na minha página, né? É a apresentadora Marjorie Rudek. Espero conversar com o senhor outras vezes. Obrigado, Marjorie. Obrigado a todos vocês.